E hoje vamos falar sobre a alimentação do nordestino. Alguns estudos apontam que a alimentação do nordestino é baixa em vitaminas, minerais e também em fibras. Como será que as nossas escolhas estão impactando na nossa saúde? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos as nutricionistas Amanda Ornelas, ela que é nutricionista e mestre em saúde, ambiente e trabalho. Ela é presidente do Conselho de Nutricionistas da Bahia e Sergipe. Bem-vinda. Bem, obrigada, Patrícia, pelo convite. Eu queria pedir aos ouvintes que têm alguma dúvida para falar sobre a pesquisa. Eu queria só iniciar falando que o prato do nordestino, ele tem arroz, café, feijão, pão de sal e carne bovina. E lá embaixo você vê sucos, frutas, verduras e os alimentos de fato cereais integrados, como aveia, por exemplo, arroz integral, que está em menor quantidade. Isso é bem das escolhas alimentares mesmo. Então, assim, a gente precisa rever essas escolhas alimentares para poder aumentar esse consumo de fibras, vitaminas e minerais no prato do nordestino. Historicamente, essa alimentação, essa escolha tem gerado no nordestino, a gente até tinha, né, aquela imagem muito antiga que aparecia em livros daquele nordestino bem magro, na seca, né, desdentado, desnutrido. Nós passamos um pouco desse ponto de desnutrição, mas por outro lado, hoje o nordestino, que talvez não tenha mais essa imagem da desnutrição, mas por outro lado acaba se alimentando de uma alimentação, de uma dieta rica em sódio, de alimentos processados, e isso tem tido um impacto grande na saúde e na qualidade de vida. Aquela imagem bem magrinho, hoje a obesidade é também uma característica do nordestino. Mas vamos falar sobre isso com as nutricionistas aqui presentes. Já a Luciana Labdel dos Santos, ela é membro do Conselho de Nutricionistas, mas é mestre em Alimentação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. E alimentação e cultura estão casadas, né? Bem juntinhas. Bom dia. Bom dia. Bom dia mais uma vez aos ouvintes. Então, alimentação e cultura é algo essencial, é intrínseco, né? Nossas escolhas alimentares dependem da região onde nós somos, onde vivemos, a família, que tem disponível na região onde a gente vive. Então, assim, aqui no Nordeste, historicamente, a gente tem uma oferta muito grande de frutas, verduras, raízes, né, que são ricas em carboidratos complexos. Porém, nos últimos anos, a gente vê um baixo consumo desses alimentos em detrimento ao alto consumo de alimentos industrializados, que são baixos em fibras e baixos em micronutrientes, que isso ocasiona realmente o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis. Amanda, você participou então desse mapeamento, né, feito pela empresa Parker, né, que nos enviou essa pauta e a gente acolheu com muito carinho, até porque tem um interesse grande em falar sobre isso. Nós estamos nessa meta aqui no Saúde no Ar de levar a comunidade a virar a chave, a mudar os seus hábitos. E mudança de hábito começa primeiro com informação, quando você sabe que aquilo que você está fazendo está trazendo algo de prejudicial à sua saúde, e depois da vontade, do desejo, do querer. Mas virar essa chave depende também de um esforço, de mudança de hábitos, porque tem o fator cultural, tem o fator social, tem o fator do prazer associado à comida, tem a questão também das nossas crenças, né? O que está por trás, o que é que eu acredito? Eu acredito que comer feijão com farinha de manhã cedo dá sustância. Essa é uma crença que tem aí, né? E como que eu vou tirar essa crença? Como é que eu vou desacreditar disso e entender que outra crença, por exemplo, tem gente que fala assim, uma dieta, mas comer a cada 3 horas eu vou engordar. Se eu ficar comendo de 3 em 3 horas, eu engordo. Essa é uma crença que determina o fato de as pessoas passarem horas sem comer, acreditando que assim elas vão ter menor peso. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. A ideia de você ter um fracionamento, né, maior, que é comer a cada 2 ou 3 horas, isso possibilita que o seu organismo esteja sempre em funcionamento. Quando o seu organismo está sempre em funcionamento, ele gasta energia. Então, ele utiliza a gordura como fonte de energia e ele favorece a perda de peso. Por isso, é importante ter essa variação, essa frequência de comer de 3 em 3 horas, porque você também não possibilita aquele jejum prolongado. Quando você só faz 2 refeições, por exemplo, ou 3, café da manhã e almoço, você leva mais de 5 horas para se alimentar. Quando você come no almoço, você está com tanta fome que você vai comer mais do que você deveria. E aí vem aquele empachamento, passa mal, e isso não é adequado. A gente tem que comer de uma forma que a gente não sinta fome.
Então a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Quando você está começando a sentir fome, já está na hora de comer, você faz a sua alimentação e daqui a 3 horas, novamente, você volta a comer. E isso faz com que as pessoas acabem utilizando a gordura como fonte de energia e perde o peso. Então, por isso que é importante, agora sim, mais do que tudo isso, não é só simplesmente comer, mas tem que saber o que comer. Então, não é qualquer coisa que se deve comer. A palavra de ordem da nutrição é o equilíbrio, a moderação. Então, se você souber a hora de comer determinados alimentos, não é que você não possa comer um chocolate, não possa comer um acarajé, não é isso. Mas, assim, tudo com moderação e com equilíbrio para poder ter um resultado ideal. E a mudança, Patrícia, realmente, ela é difícil. Qualquer mudança é difícil, né? Mudar é difícil. Então, assim, mas não é impossível. E eu percebo isso já em algumas vezes que eu atendi os pacientes, que em pouco tempo, em 15 a 20 minutos, você consegue mudar os hábitos alimentares, sim. 15 a 20 minutos para mudar, a gente 15 a 20 dias, desculpem. Ok. E tem algumas até histórias que falam assim, olha, se em 21 dias você muda um hábito, você começa a reprogramar o seu cérebro. Se você faz uma coisa seguidamente por 21 dias, aquilo se torna um hábito. E depois que virar hábito, pronto. Já colocou na rotina. Luciana, quero que você fale daqui a pouco sobre cultura nordestina, gente. A nossa cultura, como é que é? É uma comida rica, farta, né? Aí tem os costumes também ligados à nossa cultura, da questão do azeite do dendê, da comida com muita substância. E eu queria que você falasse desse aspecto da cultura e da forma de comer do nordestino. Mas antes, tem ouvinte na linha, Ivan, é isso? Bom dia. Bom dia. Olá, Roberval que fala. Bom dia. Rosa de Castelo Branco. Oi, Roberval, uma alegria falar com você. Diga aí. Eu gostaria de dizer que no Caigaveira 8, o Caigaveira 8, a clínica lá da Caigaveira 8 está tudo normal. Mas em Cici Andrade, Castelo Branco, nós estamos precisando de médicos. Cici Andrade, Castelo Branco. Onde não, né? Também lá na São Marcos está tudo normal. Obrigada. São Marcos. Tá, Jair. Você tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta. Esportista. Tá bom. Bahia ganhou ontem, né? 3-0 no Flamengo. Pois é, né? Bahia aí ganhando. Obrigada, Roberval, pela sua participação. E se você quiser perguntar alguma coisa sobre alimentação, nós estamos aqui para te atender, tá? Mais algum ouvinte na linha? Não, tem aqui já chegando pelo WhatsApp. Mas antes, a Luciana fala um pouco sobre essa questão da cultura, a relação da cultura com as nossas escolhas. Nós aqui no Nordeste temos o hábito de consumir farinha de mandioca, né? Sempre acompanhando as preparações. Então, a farinha ela é um componente essencial para a maioria dos nordestinos. Então, às vezes é complicado a gente estar alterando esse hábito alimentar pelo fato de, desde crianças, a gente ter esse hábito de consumir a farinha, por exemplo. Então, hoje a gente tem algumas alternativas de estar reduzindo esse consumo de farinha, não tirando totalmente, porque é um vínculo também afetivo, né, com essa farinha. A gente coloca no prato, ela dá aquele sabor especial, aquela diferença durante o nosso consumo. Então a gente pode estar orientando como diminuir o consumo de farinha, sem deixar de consumir totalmente, e aumentando o consumo de saladas, de vegetais, para estar dando uma equilibrada. Porque a farinha, na sua essência, ela não tem muito nutriente, ela não tem muita fibra, né? Ela é pobre em fibras. Então, se a pessoa costuma ter intestino preso, ou já tem alguma doença, alguma problema cardiovascular, esse consumo de farinha, né, em excesso pode estar ainda prejudicando ainda mais essa patologia. Então, a gente pode estar usando algumas alternativas, pode até, inclusive, estar acrescentando nessa farinha, né, acrescentando aveia, né, que pode estar sendo, não muda o sabor, né, da preparação. Também temos a opção de chia, linhaça, gergelim, né, esses oleaginosas, elas são ricas em gorduras boas, tem um potencial bom de fibras e não altera o sabor. E hoje encontra no mercado outras farinhas. Farinha, sei lá, de maracujá, farinha de abacate, não é? Pode misturar, fazer essa mistura toda, não altera tanto. Eu falo porque eu faço isso. Às vezes as pessoas chegam na minha casa e falam assim, essa farinha tá suja, não é? Porque tem várias coisas. Aquela farinha não é só a farinha que a gente costuma, tem várias coisas, inclusive a aveia é uma forma da gente potencializar esse alimento que está na nossa cultura, né, gente? Quem não? Fazer aqui a minha culpa. Quem não quer botar uma farinha aí na comida? Mas só farinha e feijão traz esse aspecto aí, não é, Amanda? Da baixa nutrição do nordestino, que você também ajudou a evidenciar através desse mapeamento que foi feito. Antes da gente falar mais sobre os dados da pesquisa, tem ouvinte na linha. Zorilda, bom dia, sua pergunta. Minha Pro. Olá, querida. Bom?
Ótimo agora. Segunda-feira para todos. Obrigada. Vocês estão falando sobre isso aí, eu estou me lembrando que eu aprendi Sim. a comer a farinha de aveia por causa do seu programa. Eu tinha muita prisão de ventre. Olha. E uma pessoa foi aí e falou sobre isso, uma nutricionista, Sim. que era para eu comer farinha de aveia, que ia melhorar. E realmente eu estou ótima, maravilhosa. Agora eu queria saber o seguinte, o arroz, Sim. como é que a gente pode comer esse arroz no dia a dia? Porque ele contém muito açúcar. Me fala aí como botar ele na minha alimentação, porque graças a Deus eu estou comendo direitinho. Valeu, obrigada. Beijo pra você, tá, Zorilda? Então, a comida do nordestino, Amanda, tem feijão, arroz, que a Zorilda falou, a farinha, que já acabamos de falar, e a carne vermelha. E esse arroz aí que tá na alimentação do nordestino, como é que dá pra gente melhorar? Então, esse arroz que é mais consumido entre o nordestino é o arroz branco, né? O ideal, ele é rico em açúcar, na verdade é a fonte de carboidrato, né, que é o açúcar, que pode ser também chamado de açúcar. E o ideal é que ele seja consumido integral, que é o arroz integral, que muitas pessoas reclamam que ele demora mais de cozinhar. De fato, ele demora mais de cozinhar porque ele é rico em fibras. Tem como colocar ele, sei lá, um dia antes na água de molho, não? A Luciana falou que não, pode ou não? Pode. Algumas horas antes de preparo, pode deixar de molho, né? E aí, quando for cozinhar, ele já tá um pouco mais amolecido. Mas, Patrícia, a diferença não é tão grande de tempo. Porque eu já fiz esse teste de tantas vezes ouvir essa reclamação e não é tão grande. Mas, às vezes, as pessoas falam que o arroz integral é mais caro do que o branco. Então, a sugestão é que no arroz branco você incremente, você coloque uma verdura, como cenoura, ervilha, coloque algum tipo de semente, como semente de girassol, chia, linhaça, para poder enriquecer esse arroz com fibras. Porque as fibras, ela é extremamente importante para a redução do colesterol, para melhora do intestino, né? E aí poder ir ao banheiro mais vezes. E também diminuição do açúcar, como tratamento da diabetes. Enfim, as fibras, ela tem diversas funções, ela é extremamente importante. E elas devem ser consumidas em quantidade adequada, né? Que é o que a gente viu no estudo, que o nordestino, ele consome esse teor de fibras menor. E as fibras, elas são encontradas nos cereais integrais, arroz integral, aveia, linhaça, quinoa, e também nas frutas e verduras, nas folhas, alface, rúcula, tomate. E a gente tem o hábito de fazer suco, né, da fruta. Bate no liquidificador, isso não é bom, não é isso? Então, o melhor é comer essa fruta, é verdade, eu tenho ouvido muito isso. Aí vou tomar o quê? Algumas pessoas assim, mas eu vou beber o quê? Bebe a água e come a fruta. Não seria melhor? Exatamente, né? As fibras, elas estão presentes na casca das frutas, na entrecasca das frutas, então é interessante consumir a fruta inteira, né, para poder ter esse benefício das fibras, né? E quando a gente faz o suco, normalmente as fibras se partem, se quebram e faz a peneira, né? Então a gente perde toda a fibra que tem nessas frutas. E nordestino tem água de coco, gente. Amanda, essa pesquisa, a gente consome muita água de coco, embora tenha muito aqui no Nordeste essa oferta dessa fonte, né, tão rica de nutrientes. Ou não, a gente abre mão disso um pouquinho? Não, a gente consome água de coco. Que bom, sim. né? Tira refrigerante da sua vida, minha gente. Olha, esquece isso. Passa assim, ó, no mercado, pela prateleira do refrigerante e passa e não leva isso pra casa. E aquele suco, dito suco de pozinho, esse então a gente nem fala porque a gente nem considera que ele existe, tá? Mas a gente sabe que tem muita gente ainda, pela questão do poder aquisitivo, pela facilidade, tomando aquele suco que é só essência. Ali só tem química. Exatamente. E a gente tem que falar. Substâncias que não são absorvidas pelo nosso organismo, fica circulando, causando um envelhecimento precoce, aumentando a produção de células cancerígenas. Então a gente sabe essa questão econômica que afeta, né, a aquisição de alguns alimentos, mas quanto mais puder evitar refrigerante, suco em pó, suco em caixinha, melhor ainda. Bacana. Ouvinte na linha, 33. Bom dia. Ana, tudo bem? Tudo, querida. Minha Maria Igreja, ó, as pessoas que têm dificuldade de comer arroz integral, fazem na panela de pressão. Você faz isso, dá certo? Com certeza, eu só faço assim. E não fica aquela papa, não, De depois? jeito nenhum, você bota menos água. 2 xícaras de arroz, você bota 2,5 de água. Sim. E bota na pressão. Quando subiu a fumacinha de xixi, aí você já sabe, né? Deixa cozinhar aí, mas aí você vai estar colejando a panela. Ah, pronto. Viu? Olha Vai estar aí. colejando a panela, conta lá aí uns 7 minutinhos e você vai ver que fica ótimo. Ah, olha, tá bom. Me convide quando tiver esse arroz. arroz. Cozinhando a panela quando eu dou a pressada. Tá bom. Obrigada, amada. Um beijo pra você, tá, querida?
Mais alguém na linha? Não? Vamos então aqui as perguntas pelo WhatsApp também. Bom dia, para usar farinha de mandioca, eu passei a misturar farinha de aveia, será que estou certa? Já comentamos até sobre isso, né? Ana Lúcia perguntando. Isso aí, Ana Lúcia, né? Um percentual de farinha de mandioca mais um acréscimo da aveia já ajuda a ter um pouco mais de fibra nessa farinha. E lembrando que não altera o sabor, né? Que é uma coisa muito importante para nossa consumo, a gente consumir algo que a gente tem um sabor, que a gente tem um prazer em comer. Ó, essa Lidalva disse que no café da manhã ela fica mesclando. Um dia come pão com ovo, café e leite, aí no outro café com leite, aí aipim com ovo, no outro inhame com ovo. O ovo está sempre presente, tá? E na alimentação dela. Ela pergunta se está certa. Ovo é daqueles alimentos que primeiro foi dito, não pode comer ovo, aumenta o colesterol. Depois, é o alimento mais rico também tem que comer. E o ouvinte fica nessa dúvida, coloca ou não coloca? E aí eu entro com a questão do aipim, do inhame, que são essas raízes. O Nordeste tem muito também. Uhum. E aí, Amanda? Não, é importante essa variação, né? Para não ter uma monotonia alimentar, né? Ficar se repetindo sempre com pão, que a gente tem um histórico disso, né? De comer muito pão de sal, principalmente. Então, assim, tá certo sim fazer essa variação, não tem problema em comer pão, se você não exagerar, como eu falei no início, o equilíbrio, a moderação, ela é importante, então, comer pão um dia, pão integral no outro, aipim, inhame, batata doce, banana da terra, tapioca, omelete, tudo isso são opções que você pode comer no café da manhã e são saudáveis, não tem nenhuma, assim, depende, assim, de uma forma geral, não tem problema, né? Bom, então esse estudo mostrou, voltando aí à pesquisa, que embora o nordestino tenha conseguido escapar, né, dos históricos índices de desnutrição, a população do Nordeste hoje está apresentando uma alimentação muito caracterizada com alto consumo de sódio, o sal, gordura saturada e o açúcar refinado. Vamos colocar esses três elementos, queria que vocês falassem um pouco sobre eles. Sal, gordura saturada, onde é que a gente encontra essa gordura saturada, e esse açúcar refinado. E como é que a gente pode manter os nutrientes, o que a gente precisa em termos do sal, o que a gente precisa em termos de gordura, que o nosso corpo vai precisar, e de açúcar. Como é que a gente traz isso para o nosso organismo? Açúcar que também é fonte de energia, e o corpo vai precisar, mas como buscar isso de fontes mais saudáveis, tá? Sim. Como que a gente busca esses nutrientes e mantendo a saúde. Eu tenho até aqui, que é atrás da minha camisa, que é o descasque mais, desembale menos. Oba. Quando você descasca mais, isso está sugerindo que você consuma alimentos mais naturais, né? Ao invés dos alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, ele por si só, ele já tem um alto teor de sódio para ele se manter com a vida de prateleira maior, né? Por exemplo, vou dar um macarrão instantâneo, que é um macarrão que ele já está semi-pronto, ele já é cozido rapidamente, então ele tem ele é frito, né? Ele já tem um alto teor de conservantes ali, de sódio, de gordura saturada e de açúcar refinado também. Ele tem alto teor disso. Então é um alimento que deve ser evitado, por exemplo. Mas outros alimentos industrializados têm um alto teor desses produtos justamente para que ele ganhe aquela textura, por exemplo, os biscoitos recheados, tem alto teor de gordura, alto teor de sódio, alto teor de açúcar, para que ele mantenha em maior tempo na prateleira, que a gente chama que é aquele alimento que ele demora mais tempo de ficar ruim, de apodrecer, né, de ter um fungo, algo assim. Então, de fato, a gente deve evitar esses produtos industrializados e comer alimentos mais naturais possíveis. Mas não assim, existem também essa questão de algumas pessoas perguntar, não devo comer nenhum produto industrializado? Não, pode sim, tem alguns produtos industrializados que são bons para a nossa saúde. Tem empresas que se preocupam com a saúde da população e investem em alimentação saudável, tem na sua missão a alimentação saudável da população. Mas a gente deve saber ler o rótulo nutricional, né? Ler bem os ingredientes, verificar aquilo tudo. Uma dica importante que é o primeiro item de um ingrediente de um rótulo nutricional é o que ele tem maior quantidade na sua formulação. E aí vai nessa série, né, nessa escala. Então fique atento, apareceu lá o primeiro, o sódio, está como primeiro ponto, açúcar. Desconfia, açúcar, gordura saturada, sei lá. Então fique atento a esse produto que aparece logo no topo como um alimento, como ingrediente básico, fique atento.
Luciana, com relação à comida, dá para dizer alimento bom, alimento ruim, alimento certo, alimento errado, ou tudo vai depender, né? Aí volta a questão da cultura, da forma como a gente interage com eles. Isso mesmo, né? Não tem um comer certo, comer errado, alimento que que tem mais nutrientes ou que tem menos nutrientes, né? Exceto o leite materno, que é o alimento que tem todos os nutrientes necessários para a criança a cada fase que ela vai crescendo. Os outros alimentos têm nutrientes, têm na sua composição, né, substâncias que são necessárias para o nosso organismo e para o nosso bem-estar também. Então, na nutrição, a gente não trabalha com essa polaridade do bem, do mal, do ruim, do bom, do saudável e do não saudável. A gente trabalha com equilíbrio, com a moderação. Então, o Ministério da Saúde lançou em 2014 o Guia Alimentar para a População Brasileira, que está disponível para a população baixar, consultar, tem orientações muito importantes com relação ao que estava falando anteriormente, ao sal, gordura, ao açúcar. A gente deve consumir com moderação esses ingredientes, mas também tem uma variedade, que já foi dito aqui também, sempre, né, buscando estar variando a nossa alimentação. Então, o ideal é que a gente busque esse equilíbrio, que a gente saia dessa dualidade do bem e do mal, do vilão, do santo, né? O equilíbrio, a moderação é a palavra-chave na nutrição. Bacana, mas ainda dentro desse contexto, há alguma relação, sim, né, entre alimentos, queria que você falasse, e algumas doenças crônicas não transmissíveis, né, DCNT, são as doenças que hoje chamam muito a atenção das entidades de saúde, dos profissionais de saúde, e deve também estar chamando a atenção sua e nossa, pessoas, né, de modo geral, você ouvinte, porque essas doenças crônicas não transmissíveis, entre elas diabetes, outras doenças ligadas ao coração, elas têm sim uma relação com alguns alimentos que são responsáveis pela morte de 51,6% da população brasileira entre 30 e 69 anos. Então, Amanda, o estudo fala um pouco sobre isso, a associação dos alimentos e essas doenças crônicas que poderiam ter sido evitadas. Exatamente. Isso aí é extremamente importante, Patrícia, porque tem sido a principal causa de morte no Brasil, essas doenças crônicas, principalmente as cardiovasculares. E aí a gente, quando vai observar a causa, tem estilos de vida inadequados, como sedentarismo, não faz atividade física, bebe bebida alcoólica excessivamente, fumo. E além disso, tem a questão dos maus hábitos alimentares. Então, se a gente se conscientizasse, né, em fazer atividade física e também disso, praticar um hábito alimentar adequado, essas doenças seriam evitáveis. Muitas vezes as pessoas falam que comer uma alimentação saudável é cara. Não necessariamente quando você pensa que você vai evitar uma doença e vai evitar gastos com tratamento, né? E com internações, se porventura aconteça. Não só o indivíduo em si, mas até o próprio governo, se investisse mais nessa parte de prevenção, né? Alimentar, por exemplo, eles conseguiriam evitar gastos maiores. Então, é necessário que a gente tenha atenção a esses tipos de doença, porque elas são evitáveis com hábitos alimentares saudáveis e com estilos de vida saudáveis. A gente evitaria esse aumento de percentual de mortes, de óbitos que tem acontecido hoje no Brasil, que é extremamente preocupante. Voltando, então, Luciana, também a questão da cultura, né? A gente tem também na região Nordeste uma culinária, uma dieta, enfim, receitas que levam muito embutidos, a carne seca, que tem bastante teor de óleo, de sal, e também a gordura, né? E aí isso tem elevado muito, gente, o índice do LDL, que é o chamado colesterol ruim, sobretudo nos homens. Os homens também acabam tendo muitas doenças cardiovasculares. E essa cultura de que o feijão, né, a feijoada nordestina, ela tem que ter essa substância, aquelas carnes todas. Como que a gente pode, então, manter o feijão que gosta, mas tirando um pouco desse peso, né? Nosso hábito realmente é consumir feijão com muita carne, calabresa, né, bacon, toucinho. Então, assim, esse consumo frequente pode estar ocasionando a alteração no colesterol, bem como desenvolvendo alguma patologia, né, a hipertensão, por exemplo. Então, é interessante acrescentar verduras nessa preparação desse feijão e estar diminuindo o acréscimo dessas carnes, né, principalmente essas carnes, esses embutidos, como foi dito. A calabresa rica em sódio e também gordura saturada, que se a gente consumir com frequência, ela pode causar alteração no nosso metabolismo e principalmente o aumento do colesterol. Então a gente pode estar acrescentando verduras no nosso feijão, está acrescentando também outras, no nosso prato, está acrescentando
mais salada, para poder estar absorvendo essa gordura, né? As fibras, ela tem esse papel de absorver tanto a gordura quanto o açúcar em excesso que a gente consome, mas a gente precisa aumentar o consumo de frutas e verduras durante a nossa rotina durante a semana. É isso aí, gente. Tem ouvinte na linha, vamos ouvir, mas só para lembrar que o Nordeste segue a tendência do Brasil e de todo o país do aumento de peso e também do sobrepeso da sua população. Então esse é o momento sim da gente fazer um alerta a toda a população brasileira que sai daquele patamar de desnutrido para aquela pessoa com o sobrepeso e com a obesidade, inclusive a obesidade infantil. Então isso é a mudança de hábito. Claro que a gente está falando que cultura, quem não gosta de comer nosso acarajé, né, que é uma fritura, mas que faz parte da nossa cultura, a feijoada baiana, rica com tudo isso que a gente falou, mas tem que colocar na balança, cultura, prazer ou saúde. E aí fazer a escolha certa. 8h51, tem ouvinte na linha, bom dia. Bom dia. Quem fala? Quem fala é Maria da Paz de São Bento do Inhatá. Oi. Município de Amélia Rodrigues. Ai, bacana, ouvindo aí a Rádio Sérgio também chegando no interior do estado. Sua pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Diga. Assim, eu sou de 25 anos. E eu sou bastante couve. Tudo que eu faço Couve. é com a couve. Tá. Mas eu uso ela assim, eu não gosto de usar ela crua. Eu primeiro dou uma refogada nela e tira alguma proteína. Obrigada então, querida. E eu também eu gostaria de saber, porque no lugar do meu leite, eu uso leite de gergelim. Aí eu uso ele todos os dias. No lugar do arroz, eu como a quinoa. Se eu estou fazendo correto. Tá. Ok, anotaram aí, tá? Que eu vou colocar aqui outras perguntas. O famoso leite, né? O polêmico leite, que eu tenho ouvido tantas pessoas falar. Tirem leite da sua vida. Que o homem, né, humano, nós adultos não precisamos mais desse leite de vaca. O leite materno, sim, nós estamos no agosto dourado. É o leite, é um alimento ouro, por isso agosto dourado. Mas depois que você cresce, não precisa mais de leite. Aí tem agora leites aí de amêndoa, falou de gergelim. Essa semana eu vi alguém que toma leite de alpiste. Me perguntou se você já conhece o leite de alpiste? Eu não, conheci o da castanha, do gergelim, de arroz. Então vamos falar um pouquinho do leite? Tá na dieta também do nordestino, porque ele faz mingau, faz essas misturas. Como é isso? Exatamente, né? O leite ele faz parte do nosso hábito alimentar. A criação de gado, né, é algo histórico na nossa região e, consequentemente, o consumo tanto do leite quanto da carne desse gado. Então, assim, observa-se atualmente um alto crescimento de doenças relacionadas ao leite, como intolerância à lactose, a própria alergia à proteína do leite de vaca, mas não que, na verdade, o leite seja o grande causador. Na verdade, é o excesso do consumo do leite, leites de derivados, iogurte, queijos, né, manteiga, que pode estar ocasionando o aumento dessas patologias, bem como, claro, a investigação. Antigamente não se tinha tanta diagnóstico, porque não tinha relação, não tinha uma pesquisa, né, um interesse em estar relacionando com o leite. Mas, ultimamente, tem se observado o crescimento dessas patologias relacionadas ao leite, mas, na verdade, é o alto consumo que tem sido feito desse leite, né? Então, se a pessoa tem algum problema com leite, é importante ter acompanhamento com o médico, com o nutricionista, para estar vendo qual a necessidade. Se vai reduzir, vai tirar totalmente o leite da alimentação, apenas reduzir o consumo, que em alguns casos já tem um bom resultado. Ok, Amanda, mingau, né? Tem aí o milho muito presente na culinária do nordestino. É para seguir? Como é que a gente faz? Amplia mais isso? Teve a pergunta do ouvinte sobre a couve. Sim, então, em relação à couve, não tem problema nenhum, pode ser cozida, pode inclusive colocar no feijão. É uma das formas de evitar a anemia ferropriva, porque ele tem muito ferro, então ele libera o feijão na hora do cozimento, ele libera para o feijão ferro. E aí, a gente, quando come o feijão, acaba consumindo o ferro, mesmo que não consuma a couve, quando ele é fervido junto. Então, não tem nenhum problema consumir a couve, nem substituir o arroz por quinoa. É extremamente interessante isso também. A gente, de fato, há um consumo de mingau, né? Nós temos até carrinhos que vendem, temos associação de baianos de acarajé, mingaus e similares, que, de fato, é porque a gente tem uma quantidade de vendedores de mingaus aqui, principalmente aqui em Salvador. Então, o mingau, tanto de milho, quanto de tapioca, quanto de aveia, quanto de amido de milho, ele faz parte mesmo da nossa cultura. E, assim, tem alguns mingaus que eles podem, por exemplo, o mingau de aveia, ele solta mais o intestino, por exemplo. Já o mingau de tapioca, ele prende mais o intestino.
o mingau de milho, ele também, dependendo, ele pode soltar ou pode prender. Mas, de fato, o que a gente tem que pensar sempre é que tem que comer de forma que a gente tenha uma ampla escolha, entendeu? Não sempre virar aquela monotonia e escolher sempre o mesmo alimento. Então, sempre variar de uma forma adequada. Ok, vamos só fazer um bate-bola aqui, né, com as perguntas dos ouvintes. Virgínia mandou uma mensagem pra gente. De fato, o aniversário do programa foi ontem, mas a gente acolhe aqui a sua mensagem, dizendo que o programa Saúde no Ar sempre orienta e traz dicas valiosas. Obrigada. Ela fala, reforçando a importância dos alimentos integrais e das frutas na alimentação. Já comentamos sobre isso. Tem a Eleni também que faz a pergunta todos os meses. Ela pergunta com relação também à ingestão de água. Isso é uma coisa importante também. Nordestino, calor. E a gente bebe muita água. Como é que vocês veem isso? A questão da hidratação. É cultural beber água ou não, Luciana? Não é tão cultural não, né? A gente observa principalmente nos idosos, né, um baixo consumo de água e isso afeta diretamente o metabolismo. A absorção das fibras, ela só é feita com o consumo de água, então não adianta estar consumindo alimentos integrais, estar consumindo mais frutas e verduras se não tiver uma ingestão hídrica adequada. E quando a gente fala de ingestão hídrica, é essencialmente água, né? Preferencialmente água de coco, em alguns casos chás, sucos naturais, mas a água é o principal veículo, né, para toda a mobilização dessas substâncias no nosso organismo. Olha a pergunta da Lúcia, ela disse, tá bom, milho faz parte da nossa cultura, o cuscuz também, mas aí fica a questão do transgênico, né? A gente tem essa preocupação, e a soja também, que é um alimento muito bom, e ela diz, como é que a gente lida com isso, né, se o milho tem transgênico? Outra questão que ela pergunta é sobre o sal. Qual o mais saudável? Seria indicado pegar o sal grosso e triturar para o uso? E ela diz farinha de mandioca, passei a misturar farinha de aveia, isso aí já falamos. Bom, sobre a questão do sal grosso triturado e transgênico, gente, como é que a gente lida com isso, meninas? Comer milho, mas milho transgênico, de fato, a gente tem alguns alimentos que são produzidos ainda transgênico, infelizmente, né? Precisaria de maior investimento do governo para que isso não ocorresse. Contudo, a gente já vê um movimento, por exemplo, na agricultura familiar hoje, na Bahia Produtiva, que é um projeto do governo do estado, e tem produtores, agricultores familiares que produzem milho não transgênico, flocão de milho para fazer cuscuz, mingau, farinha de milho já pronta para fazer mingau. Então, assim, de fato, a gente tem lá na IRC, a gente tem esse incentivo ao produto não transgênico e orgânico. Não é muito caro, quando a gente pensa é orgânico, é caríssimo, não é caro, é acessível. Então, assim, de fato, a gente tem que saber escolher esses alimentos. Infelizmente, nem sempre a gente vai saber a procedência desses produtos, né? Mas se você puder ter acesso a uma feira orgânica, ter acesso a comprar esse tipo de alimentos, eles são preferíveis. E o sal, falou do sal grosso, agora tem sal de Himalaia, tem sal negro, tem sal rosa. Aí o ouvinte fica sem saber o que levar para casa. Diga aí. O sal, na verdade, tem as colorações agora, e o sal grosso, ele não vai mudar a sua composição, ele não vai deixar de ter o sódio, né, que é a substância que causa alteração na pressão arterial. Então, é importante mesmo reduzir o consumo cada vez mais, tá evitando acrescentar o sal durante a alimentação já pronta no prato e durante o preparo também, né? Essa é a dica realmente essencial. Quem tem uma condição financeira melhor pode estar consumindo esses sais, né, que tem sal rosa, sal do Himalaia, mas ele não tem uma diferença tão grande, né, ele tem um pouco mais de nutrientes, mas o ideal é reduzir o consumo de sal de uma forma geral. A Aline falou de enlatado, você está na nossa cultura também, aqui do nordestino, ser mais prático, mas ela disse que cortou totalmente, foi recomendação médica, inclusive. Obrigada, Aline, pela sua fala, né? Bom, os enlatados, eles também têm alto teor de sódio, né? Como os embutidos também têm alto teor de gordura. Além disso, há um estudo na Associação Brasileira de Cardiologia que esses produtos embutidos, eles são têm potenciais efeitos carcinogênicos, ou seja, eles têm uma grande probabilidade de causar câncer. E uma das doenças crônicas não transmissíveis são os cânceres mesmo, principalmente de câncer de colo de útero, câncer de mama e câncer de próstata. Então, esses alimentos precisam, de fato, serem evitados mesmo por conta dessa quantidade de nutrientes, que é muito grande. E quando consumido rotineiramente, aumenta a probabilidade. Bacana. Já a palavra também aqui da Eliette, né, participando com a gente, falou sobre farinha branca. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o prejuízo para quem tem problemas cardiovasculares. E o costume também no nordestino de beber aquela velha pinga no Nordeste, bebida alcoólica. Gente, nem pensar, né? Exatamente. Para a saúde. O consumo exagerado da bebida alcoólica, né, ele vai causar uma série de alterações no nosso organismo,
além de estar tirando também, né, alguns nutrientes que a gente tem no nosso organismo. Então, quanto mais controlar esse consumo, estar fazendo algo mais esporádico, melhor ainda para a saúde. E ainda tem o costume também de consumir a bebida alcoólica com petisco, com um churrasco, com a feijoada. Então, isso também é algo que pode ser negativo para a saúde da população. E a farinha branca, a questão é o excesso, né? E aí a gente tem que estar moderando, acrescentando aveia, como já foi dito aqui, e estar substituindo por outras opções. Obrigada também, então, Luciana, pela presença. Também a Amanda, a gente aqui falou daqueles mingau que compram, gente, aquelas caixinhas de mingau que faz. Ela pergunta aqui, acho que para criança, né? Nem pensar, rico naquela farinha também, foi rico em açúcar e conservantes. Enfim, quero agradecer também a presença da Amanda Ornella. Vocês têm um evento que vai acontecer rapidinho, já nos minutos finais do programa. Vai ter um evento chamado Bem Viver Nutrição, que vai acontecer no dia 23 e 24 de agosto, no Fiesta, que é evento em comemoração do Dia Nutricionista. Para se inscrever, pode acessar o site do Conselho, crn5.org.br, procurar o link lá e se inscrever. Vai ser muito interessante. Entra também no nosso portal, vamos publicar essa notícia assim para você participar. Muito obrigada pela presença. Obrigada também. Adorei o papo com vocês. Voltem sempre. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã tem a coach Jona Dark, que vai falar sobre virada de chave, como você ter um sucesso na sua vida profissional e com isso também ter mais saúde mental, inclusive. Até lá. Acabamos de apresentar Saúde no Ar.